Muito bem, hoje então a gente inicia, né, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Canoinhas para a eleição suplementar que acontece dia 30 de outubro. Essa entrevista, ela abre essa série que vai ter sequência amanhã, na segunda e na terça-feira da próxima semana, e todas essas entrevistas estão sendo gravadas e serão então veiculadas no portal J+. A gente tem ali uma tabelinha já, né, de como é que vai ser a publicação dessas entrevistas. Então, hoje a gente inicia a série com a Juliana Maciel, candidata pelo PSDB, e essa entrevista estará em vídeo no J+, no sábado. O Andrei Vatsko, do PT, é o entrevistado de amanhã, e essa entrevista vai ao ar no J+, dia 12 de outubro. O William Godoy é o terceiro entrevistado na segunda-feira, ele que é o candidato do PSD, e essa entrevista vai ao ar no J+, no dia 15. E por fim, Wilson Pereira do MDB será entrevistado no dia 11 de outubro, terça-feira, e essa entrevista vai ao ar no J+, no dia 22 de outubro, encerrando então esse ciclo de entrevistas. Lembrando que essa é só uma das ações que a gente vai fazer para promover essas eleições, no sentido de você, amigo ouvinte, amigo espectador, poder então conhecer as propostas, quem são os candidatos e suas plataformas, né, caso sejam eleitos, porque a gente vai ter ainda na próxima sexta-feira, inaugurando o estúdio novo da 98 FM, às 10 da manhã, um debate com os 4 candidatos, das 10 da manhã até o meio-dia, transmitido ao vivo aqui pela 98 FM e posteriormente veiculado em vídeo no J+. E no dia 23 de outubro, às 8 horas da noite, na casa de shows Império Music Lounge, acontece então o debate promovido pelo J+, em parceria com a Associação Empresarial de Canoinhas, a SIC, e a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, com apoio também da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse debate do dia 23 terá presença de público, né, que serão os convidados dos próprios candidatos e também da produção do evento. Mas você, claro, de casa vai ter um lugar de camarote para assistir esse debate, porque ele será transmitido ao vivo pelo jmais.com.br, direto lá da casa de shows Império Music Lounge. Será um grande momento, uma grande festa da democracia para coroar então toda essa cobertura que a gente inicia a partir de hoje. A nossa cobertura já vem de um bom tempo, né, de todos os passos dessa eleição, mas hoje a gente começa mesmo com a presença dos candidatos, e a primeira candidata então é Juliana Maciel, do PSDB. A partir de agora a gente tem 20 minutos para conversar, para ela explicar em linhas gerais aí a sua plataforma de governo, caso seja eleita. Juliana, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Bom dia, Ednei, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a sua equipe que se faz aqui presente também. É um prazer estar aqui mais uma vez, dessa vez um pouquinho diferente, né, com outro objetivo. Certamente, Juliana. Então conta pra gente uma pergunta que eu acho que é muito fundamental. Nem todos conhecem você, assim como não conhecem os outros candidatos. Então a pergunta que eu sempre vou começar essas entrevistas é: quem é Juliana Maciel? Excelente pergunta, Ednei. Bom, eu diria que a Juliana, apesar de jovem, porque é inegável, né? Eu tenho pouca idade, mas eu diria que eu tenho muita experiência de vida. Eu sou advogada já há quase 7 anos, sou professora universitária do curso de Direito da Universidade do Contestado, sou vereadora do povo canoense, sou especialista em Direito Público, sou mestranda em Desenvolvimento Regional e, mais do que isso, sou nascida e criada na nossa terra, em Canoinhas, sou participante de ações sociais. Eu sou do povo canoense, né? Essa é a Juliana, que quer ser prefeita de Canoinhas. A Juliana, ela é advogada, né, e professora também na Universidade do Contestado, complementando, né? Isso mesmo. Você falou aí da tua idade, 29 anos. Você acha que você tem maturidade suficiente para tocar uma prefeitura? Com certeza, Ednei. Isso eu debato muito com as pessoas e às vezes fica essa dúvida, né? Nossa, mas ela é tão jovem, quer ser prefeita. Ednei, tem coisa que não tem idade, né? Visão, energia, vontade, compromisso, ética, seriedade, caráter, moralidade. Não tem idade para isso. Eu quero ser prefeita porque tudo que eu faço na minha vida eu me dedico, eu me preparo. Eu jamais aceitaria esse desafio se eu não tivesse a certeza que eu tenho competência para isso. Então, o povo que está nos ouvindo pode ter confiança na nossa chapa, né? Porque eu tenho sim, aí, quase meus 30 anos, mas eu tenho experiência, maturidade e até energia, boa vontade e compromisso com o povo. Então, para isso não tem idade, Ednei. Agora, Ju, o que é prioridade para você aqui em Canoinhas?
Ednei, a prioridade, inclusive isso está lá na introdução do nosso plano de governo, é dar qualidade de vida para as pessoas. Então, todo o plano de governo foi pensado em como o nosso povo pode viver melhor. E eu vejo o município que a gente não pode separar as secretarias em caixinhas, né? Eu entendo que tudo isso tem que ser interligado, tem que ter intersetorialidade. Por quê? Porque a vida da gente é assim. E para dar qualidade de vida para as pessoas, todas as secretarias precisam se comunicar, a gente precisa ter um planejamento de gestão, porque o desenvolvimento do município depende disso. Mas a nossa prioridade é fazer o nosso povo viver melhor. E o nosso plano de governo é pensado nisso. Cada área específica pensando em como o nosso povo vai viver bem. Certo. Agora, Ju, a questão de buscar recursos. Veja bem, a gente falou ali na questão da maturidade, da sua idade, e obviamente que até o fato de você ser mais nova e estar na política há pouco tempo, né, como vereadora, isso não te deu assim um network, né, uma rede de contatos que possa assegurar que você vai conseguir recursos para a cidade. E os recursos que a gente depende o quê? Ter bons deputados estaduais e federais que olhem pela cidade. Como é que você pretende contornar essa questão? Olha, Ednei, eu não vejo por esse lado, porque antes de eu assumir a minha cadeira como vereadora, eu já estava em Brasília. Não sei se você se recorda, acho que até saiu uma matéria no J+. Eu me elegi foi novembro a eleição? Novembro, em dezembro, eu e a vereadora Zenilda Lemos estávamos em Brasília, batendo de porta em porta de gabinete. Eu consegui trazer recurso, inclusive, de deputados que nem são do meu partido. Isso é boa vontade, a gente querer correr atrás. E nós não podemos esquecer de todos os deputados que fizeram votos aqui no nosso município, que muito bem, inclusive você, quanto cidadão e jornalista, apontou isso, né, nas suas matérias e fez essa análise política muito interessante. Então, quem fez voto aqui no nosso município tem mais que obrigação de nos ajudar. E eu não tenho preguiça e nem medo de bater na porta de todo mundo, né? Então, isso eu não vejo assim como empecilho nenhum, absolutamente nenhum. Porque eu corri atrás como vereadora, eu consegui trazer emendas, inclusive de outros partidos, para o nosso município. Não vai ser diferente falando nesse cenário político partidário. Mas no nosso plano de governo, Ednei, a gente também... que eu vejo isso muito importante, que a gente poderia até definir como quase um lobby, que eu acho fundamental para a aprovação de projetos e busca, né? Exato, e busca de recursos. Nós queremos contratar uma empresa especializada em captação de recursos para ser parceira, digamos assim, do nosso município, né? Eu vejo isso como fundamental. Tem que ter projeto, Ednei, e tem que ir atrás do recurso para que eles sejam executados. E eu vejo isso como um gancho fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Então, isso está no nosso plano de governo. Isso é viável por meio de licitação, por meio de contratação direta? Licitação, né? Então, abre um edital, né? Não tenho em mente uma empresa, é a ideia que está no nosso plano de governo. Abre-se edital de licitação para credenciar. E existem empresas, né, especializadas em projetos e captação de recursos. E eu vejo isso com bons olhos, né, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver o município. Agora, Ju, você falou aí, falamos em licitação e a gente tem hoje um grande problema aqui na nossa cidade, que foi o grande desencadeador da operação Pater Filium. Quer dizer, onde estavam os problemas, né, no setor de licitações. Agora, a licitação por si, ela é criada justamente para evitar a fraude, mas sempre tem, né, e a gente viu aí de forma escancarada, né, Pater Filium, formas de burlar esse sistema. O que a gente pode fazer para que isso não venha acontecer mais? Quer dizer, de haver esse conluio, às vezes com a participação do prefeito, mas também pode ser sem a participação do prefeito, para fraudar licitações. Ótimo, Ednei, excelente pergunta. Bom, você sabe que como vereadora, eu fui muito atuante na fiscalização do orçamento público, né? Eu e mais os meus colegas vereadores, que fomos carinhosamente chamados pela população de quarteto, nós atuamos fortemente na fiscalização do orçamento público.
Por isso eu não tinha como, e óbvio, né, por uma eleição suplementar se dar por conta da corrupção, né, nós temos aí prefeito e vice presos por estarem envolvidos em escândalos de saqueamento dos cofres públicos, não tinha como o meu plano de governo não pensar nesse viés também. Por isso, nós propusemos 3 situações que eu vejo que são importantes para serem executadas nesses 2 anos de mandato. Primeiro, auditar as secretarias. Isso foi um pedido nosso como vereadores, mas não tivemos retorno ou conhecimento de que isso efetivamente foi feito, foi contratada uma empresa idônea para que fizesse todo esse levantamento. E eu vejo isso como uma segurança para o gestor, uma segurança para aqueles servidores que operam naquela pasta e uma transparência real para a população. Os 2 propostas do nosso plano de governo seria criar um protocolo anticorrupção com mecanismos de fiscalização mais eficientes e um portal da transparência mais eficiente. Porque eu vou te dizer, Ednei, como vereadora, eu julgo muito as informações que aparecem à disposição para a gente. Talvez você, como jornalista, já deve ter sentido algumas dificuldades também. Às vezes não me dá nem confiabilidade naquilo que eu vejo com a forma como ela é apresentada. Mas aí tem um problema muito sério na questão dos portais da transparência. O papel aceita tudo e o computador, a internet também aceita tudo. Então você pode maquiar, como aconteceu, por exemplo, nos itinerários do coletivo Santa Cruz, que eram burlados, inclusive aumentando a extensão territorial de Canoinhas, né, em 20 quilômetros. Então, o papel aceita tudo. A gente tem que pontuar, né, e acho que você reconhece isso, Juliana, que a gente só teve acesso realmente às fraudes quando o Ministério Público quebrou o sigilo bancário e telefônico, coisas que um vereador não pode fazer, né? Até você mesma, como prefeita, possível prefeita, tem os limites que a legislação impõe. E são justamente esses limites que a gente mal intencionada tem usado para burlar. Aí é um desafio, né? Bom, o que eu quero te dizer? Nós temos dois viés de corrupção, né? Quando você engloba algo que fica lá na mazela privada, que é realmente você investigar uma conta de uma pessoa que ainda é protegido por lei, é com autorização judicial, que nenhum vereador, nenhum jornalista, ninguém vai ter acesso a isso, salvo uma investigação. Mas o que eu tô querendo dizer são os dados que são obrigatórios mesmo estarem disponíveis na transparência. E outra coisa por exemplo, hoje o município de Canoinhas, ele não tem um sistema que interligue tudo isso, né? A gente não usa tecnologia, softwares ao nosso favor nesse sentido, né? Porque talvez, Ednei, isso é uma suposição minha, mas talvez não se quisesse fazer isso mesmo. Essa é a minha ideia, mostrar os dados públicos mesmo, com mais transparência e clareza para a população, né? Claro que, se houver, que é algo, por isso que eu digo protocolo anticorrupção vem nesse sentido, com a ideia de dar mais mecanismos de fiscalização, tanto para o agente público quanto para a população, porque a gente também quer implementar o conselho do usuário do serviço público, que na verdade já existe por meio de lei federal, mas Canoinhas nunca foi implementado, que também é um mecanismo de fiscalização do orçamento e do serviço público, né, de maneira mais efetiva. Nós vamos ter opções e meios para que o próprio povo consiga fiscalizar, né? Ramais específico para isso, diz que denúncias mais eficientes, com prazos menores de resposta, né? Uma equipe apta também para operar todo esse sistema e algumas regras e protocolos diferenciados dentro da própria administração, além desse próprio mecanismo que nós queremos implementar de interligar as secretarias através de software. Para que esses dados, e isso alguns municípios já fazem, né? Então, para que esses dados fiquem de acesso público mais fácil para a população, para que o controle dos agentes públicos seja mais eficiente e para que o gestor tenha mais segurança naquilo que acontece dentro das secretarias. Disso que você está falando, eu devo concluir que não tem como haver corrupção dentro de uma prefeitura sem a anuência do prefeito?
Não posso te dizer que não tem como ter corrupção sem a anuência do prefeito, porque cada pasta tem sua autonomia de gestão em alguns segmentos. Isso eu diria que seria talvez muito achismo da minha parte falar. Mas com toda certeza, organizar um esquema corrupto depende de uma gestão corrupta. Certo. Outra questão também, Ju, é que há muito tempo a Prefeitura de Canoinhas ela é refém de empresários mal intencionados. Você sabe de quem eu estou falando, acho que a cidade toda sabe. Ou seja, pessoas que ganham licitações, fazem um serviço muito ruim, né? Aí são declaradas inidôneas, que é o que a legislação prevê, levam a empresa à falência e retornam com empresas com outro nome, mas são as mesmas figurinhas carimbadas, né? E voltam a fazer besteira na prestação de serviço. Como coibir esse tipo de empresa? Então, Ednei, isso inclusive já foi objeto de discurso meu como vereadora, porque eu mantenho esse pensamento também. Mas é processo licitatório e não tenho o que fazer. Tenho que fazer, né? Tem como você colocar regras mais rígidas nos editais de licitação. Tem como você exigir um padrão diferenciado nos próprios contratos com essas empresas, né? Isso o município tem autonomia. Claro, ele não pode criar regras penais, criminais, administrativas que fujam das diretrizes nacionais. Mas tem como a gente, pensando em conjunto, isso quanto advogada facilita um pouco o entendimento e dar essas diretrizes para a equipe também do que é possível fazer, e eu já disse isso na Câmara, que nós precisamos utilizar das ferramentas judiciais, o que a gente quase não vê sendo feito no município, né? Foi dada declaração inidônea, mas são movidas ações judiciais, são feitos mecanismos para que haja devolução desse dinheiro, que seja coibido efetivamente que essa pessoa a pessoa também participe, né? Que não tenha vínculo nenhum mais com essa pessoa em outras empresas, porque senão o problema persiste. Mas aí usa laranja, né? Tem muito disso, usam laranja para ser o dono da empresa. Aí é que os atestados de capacidade técnica, a análise documental precisa ser um pouco mais esclarecedora, né? Nos procedimentos licitatórios. Ju, equipe de governo, como que você pretende formar a tua equipe de governo? Perfeito. O que eu digo muito para as pessoas que eu tenho rodado bastante, os bairros, o centro, o interior. Eu penso o seguinte, Ednei, nós precisamos das pessoas certas nos lugares certos, né? Mas quem seriam essas pessoas certas? Eu não posso te dizer hoje nomes de pessoas, porque nós não fizemos promessas de secretaria para ninguém. Então, nós temos analisado, conversado com algumas pessoas. O nosso plano de governo foi formado a várias mãos, né? Várias pessoas técnicas que conhecem o serviço público. Mas nomes de pessoas eu não posso te dizer nesse momento. O que eu posso te dizer? Nós temos duas linhas de pensamento. Uma, como eu já te disse, as pessoas certas nos lugares certos, com conhecimento técnico, mas também perfil de gerenciamento, né, daquela secretaria. Mas nós temos uma visão de que nós também vamos dar prioridade para os servidores efetivos que já têm conhecimento na área, que estão lá há muito tempo já, precisando ser valorizado, né? E você sabe como é que tá a condição da nossa folha, nosso limite prudencial de pessoal hoje, né? Estouradaço, Estouradaço. Né? Então, o que nós pudermos, e nós sabemos que temos servidores efetivos competentíssimos dentro do nosso município, que podem assumir com maestria as pastas, eles serão, com toda certeza, priorizados. Pois a questão dos comissionados. Hoje tem mais ou menos uns 90 comissionados. Tem como diminuir esse número de comissionados? O que você cortaria? Tem sim. Hoje, o que eu vejo? Nós precisamos, na verdade, de mais pessoal operacionalizando o serviço, né? E diminuir, às vezes, aquele trabalho mais burocrático. Né, que às vezes uma pessoa poderia dar conta de fazer mais uma tarefa, né, e nós vamos ter que cortar, com toda certeza. Isso é proposta do nosso plano de governo, priorizar e valorizar o servidor público, com toda certeza reconhecendo a efetividade do trabalho dele, e diminuindo os cargos em comissão em média 50%. Bom, é inegável que o quarteto teve uma participação muito importante na sua trajetória política até aqui. O Romer é teu vice, está aqui inclusive acompanhando a entrevista, mas tem outras duas vereadoras. Qual vai ser o papel delas no teu possível governo?
Ednei, eu tenho muito respeito pelas minhas colegas, pela Zenilda, pela Tati, quero até mandar um abraço para elas, né? E com toda certeza elas vão ser convidadas a estar pertinho dessa administração. Mas não posso esquecer do papel especial que elas realizam quanto fiscalizadoras do orçamento público. Eu não vou dar motivo para virar manchete ruim, mas de todo modo eu acho que elas exercem um papel fundamental. Independente do governo, a maestria com que elas fiscalizam o orçamento público deve ser reconhecido. E também terei muito orgulho em tê-las como vereadoras, claro, aliadas no sentido de tudo que é bom para o nosso município, mas mantendo essa firmeza na fiscalização. O Alex, o teu esposo, ele é da executiva do Republicanos, ele tem é ativo na política, né? E aí a pergunta é inevitável, ele terá um papel no seu governo? Ele é meu marido, ele não tem como ter papel no meu governo. Ele poderia ter, mesmo sendo apenas entre aspas, né? Ele pode ter sim um papel muito importante, como conselheiro, como indicando pessoas para compor o governo. Obviamente que o nepotismo não permite, né? A lei do nepotismo não permite que ele ocupe um cargo. Mas a pergunta que eu faço é, que tipo de influência ele terá sobre o seu governo, considerando que ele está trabalhando ativamente na campanha e que ele é um ativista político? Ótimo. O meu marido tem muita influência na minha vida, no meu casamento, eu amo ele, beijo. Quanto às decisões políticas, Ednei, como diz outro, eu sou bem grandinha para tomar as minhas decisões. Mas eu gosto muito e tenho esse hábito de ter os meus conselheiros, porque nós precisamos ouvir outras vozes, porque às vezes a gente não está seguindo o caminho que deveria se seguir. Quando a gente olha para o lado, tem alguém ali para te dar uma ideia melhor do que aquela que você está pensando. Então ele sempre vai ser um conselheiro meu, pessoal, né? Eu discuto muito, até a nossa vida de vereador, eu ouço muito ele, mas a decisão final é da prefeita. A prefeita será você. Com toda certeza. Ju, infelizmente estamos encerrando a nossa entrevista, mas eu tenho 1 minuto para que você use então esse 1 minuto para pedir o voto diretamente ao nosso ouvinte e espectador. Ouvinte da 98, você que está assistindo essa entrevista pelo J+, o que eu gostaria de te pedir hoje? Uma oportunidade, não só para Juliana prefeita, mas para Canoinhas. Nós precisamos de mudança, de renovação política, de novas ideias. Nós precisamos muito transformar essa cidade. Eu sei como fazer, você está me ouvindo aqui hoje. Não é a idade que vai definir, não. Maturidade, minha experiência, o meu compromisso e competência para ser prefeita. Me dê a oportunidade de ser a sua prefeita e você vai ver Canoinhas se transformar em 2 anos. Eu preciso de você, do teu voto. Vote para o 45. Obrigado, Juliana Maciel, candidata a prefeita pelo PSDB na eleição suplementar de 30 de outubro. Obrigado e boa sorte. Obrigada, Ednei, pelo espaço e conte sempre com a gente. E esperamos a Juliana, assim como os outros 3 candidatos, né, no debate da próxima sexta-feira, dia 14, das 10 ao meio-dia, aqui na 98 FM. Depois você vai poder assistir esse debate também no J+. Lembrando que é uma série de entrevistas, todos foram convidados e todos confirmaram presença aqui nessas entrevistas. Começando hoje com a Juliana e amanhã, então, seguindo com o Andrei Vátsco do PT. Amanhã às 10 da manhã e segunda e terça a gente encerra com o Wilson e o William.